Então, na 29, uma das características principais da dissertação escolar é a manutenção do tema ao longo de todo o texto, né? Então, vocês têm ali o parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto e sétimo parágrafo, e vocês tinham que colocar ali o tema. Qual é o tema do primeiro parágrafo? Sobre o que fala o primeiro parágrafo? Sobre o menino que vendia amendoim nas portas. Então, se o menino vendia amendoim nas portas, a gente está falando do quê? Do trabalho infantil, é isso? Sim. É? Isso. Então, trabalho infantil, o amigo que vende, né? Um menino, no caso, que vende... que vende produtos na porta da escola. E no segundo parágrafo? Ela dá o quê? Ela continua falando sobre o trabalho infantil? Sim. Sim, dá continuidade a esse problema, né? Uma consequência, né? E depois, no terceiro parágrafo, o que ela diz? Ela fala sobre quem? Sobre quem emprega? Isso mesmo, sobre quem emprega as crianças, quem dá trabalho para as crianças, né? E no quarto? Qual é o questionamento da autora ali no quarto parágrafo? A autora fala o quê? Ela continua falando dessas pessoas. Pessoas que o quê? Que compram produtos, né? Fala, Eduarda, a tua resposta. Não, era isso, prof. Sobre as pessoas que compram esses produtos, né? Elas acabam falando que isso não é certo, não é correto, né? Mas chegam na hora, elas vão lá e compram esses produtos. No quinto parágrafo, qual é? A autora faz o quê? Ali ela tem a ideia dela. A opinião dela. Isso mesmo, a tese, né? A opinião, a tese. E no sexto? Falou do menino, como ele tá. Isso, ela faz uma retomada ao menino, muito bem. E no sétimo? Ela disse que o trabalho infantil é ruim e que não acontece com só esse menino. Isso mesmo, então ela faz uma crítica, né? Faz uma referência e proíbe. Ela fala sobre uma lei, né? Que proíba ali o trabalho infantil. Ó, então confiram aí. Opa, ali apareceu a 30. Então confiram aí e deem um certinho. Depois, na 30, qual é o tema, o tempo verbal predominante do texto? Presente, passado ou futuro? Passado. Não? Presente. Presente é uma ação que acontece agora, né? Embora ela mencionou ações lá do passado, mas as questões ali, né? Qual é o tempo verbal predominante? Que predomina, até tem verbos ali no passado, mas o que predomina, o que mais aparece são tempos, são verbos no tempo presente. Tá? E na 31 vocês têm que responder as questões. Sobre a opinião, situação, problema, qual é? Qual é a situação, problema ali? A situação, problema é o trabalho infantil. O trabalho infantil, as crianças, né? Que não poderão estudar, né? Que no lugar da escola estão trabalhando, né? Isso mesmo. Depois, trabalham o dia inteiro, na verdade, né? Porque tem que sustentar muitas vezes a família. E na B, você teria outra solução para resolver esse problema? Explique em um parágrafo e defenda com argumentos. Inicie o seu parágrafo com uma dessas expressões. Do meu ponto de vista ou segundo o meu entendimento. Como é que vocês fizeram essas respostas? Ali é pessoal. Como que vocês fizeram? Vamos lá, agora a prof quer ouvir vocês. Olha, prof, eu acho que essa coisa do período integral seria bom, mas eu acho que
que não ia precisar ser só isso. Eu acho que precisava de um auxílio para as pessoas conseguirem comprar comida e Mas terem uma isso já casa. tem. Isso já tem, né? Mas aí você deveria começar o seu texto assim, ó. Ao meu ponto de vista, né? As crianças deveriam ter, além do tempo integral na escola, daí vai fazer a tua construção da tua tese assim, tá? Da tua opinião. Ó, ali diz para iniciar, ó, ao meu ponto de vista e segundo o meu entendimento, tá? Aí só inicia ali. Como é que ficaria? Quem mais fez? Vamos, povo! Ô, gente, vocês estão dormindo, né? Só pode. Então, eu vou colocar aqui para ver. Vamos lá, povo. Qual é a resposta de vocês? Hã? Não fizeram essa? Todo mundo concorda que as crianças devem trabalhar? Não. Então, o que responderam ali? Olha, Eduarda, se eu tô dormindo ou não, o problema é meu. Então, cuida da tua vida. Ai, Guilherme, seja educado. Mas que coisa, educação manda respeito. Ô, prof. Ah, não, tá tirando com a minha Manda cara. lembrança. Ela não fez nada Ô, prof. demais. Eu coloquei não, aquele Que ditado coisa popular. feia. Ela sempre quer cuidar da vida dos outros, Não, ela tá não cuida cuidando da vida dela. de ninguém, Guilherme. Pode falar, Gustavo. Ó, do meu ponto de vista, as crianças deveriam ter estudo, lar, entre outras coisas essenciais. Muito bem. Quem mais? Mais alguém respondeu? Não? Mais ninguém respondeu aí, galera? A 32, como que ficou? Mas deve estar tudo dormindo. Na 32, como que ficou? Releia a avaliação em que a autora faz uma situação-problema. Você concorda com a crítica feita pela autora? Justifique sua resposta. Vocês concordam com a crítica que a autora fez? Eu concordo. quê? Sim. Eu também. Por quê? Por causa que criança não deve trabalhar mesmo. Isso, né? E segundo, o que ela diz ali sobre o ECA? Né? Que não prevê os meios práticos para fazer com que essa lei seja retomada na realidade. Né? Ó. Olha lá. Ó. Vocês concordam, crianças não devem trabalhar, né? Porque o ECA não prevê os meios práticos, né? De fazer com que essa lei seja retomada. Muito bem. Então, lá na outra atividade, na outra página, vocês vão dar continuidade, tá? Deixa só a professora interromper aqui a Gravação. Não, a gravação não, o compartilhamento Da tela. da tela aqui, que eu vou colocar outra. Na página 12, vocês vão dar continuidade à interpretação lá do texto, tá? Vão ler as frases relacionadas à informação ali da autora. Qual é o complemento de uma palavra exigida pela regência do verbo? Aqui, ó, nessa questão aqui, vocês vão observar lá na frase que tem um verbo, tá? E qual é a informação que vem após esse verbo, tá? Qual o complemento, tá? Então, vocês vão observar ali o verbo e depois do verbo qual a informação que vem. Tá bom? Na 34, vou colocar aqui desse ladinho. Na 34, vocês vão reler esse trecho. Aqui, ó. Vão reler o trecho e vão responder qual é o significado de tinha. A palavra está destacada aqui entre parênteses. Vão responder a letra B. Para atender a norma padrão da língua portuguesa, qual forma verbal deveria ser usada no lugar de tinha? Tá? Que deveria ser substituída. Aqui vocês vão ler novamente um trechinho do texto lá, tá? A favor ou contra o uso de bloqueadores de celular. Então, vocês vão ler um pequeno trecho. Ó, estão observando aqui que aqui tem reticências, então dá uma continuidade, né? Uma continuidade para o texto. E aqui vocês vão interpretar vão fazer essas 3 perguntinhas. Onde está
a tese da autora, né, a opinião dela, e aqui eu construir argumentos. Na página 13, presta atenção, que aqui vai falar assim, ó, revisão. Então, nós já vimos, né, práticas da reflexão da língua, nós já vimos que os verbos transitivos e intransitivos. Sabemos que os verbos transitivos precisam de complemento, porque a frase, né, não apresenta o seu sentido completo, e os verbos intransitivos, eles apresentam sentido completo, então eu não preciso da informação, tá? Então, vocês vão ler aqui ó, as duas frases. Os adultos trabalham e as crianças brincam. Vocês vão escrever qual é o predicado. Então, nós temos que lembrar que o sujeito e o predicado. O sujeito é de quem eu estou falando e o predicado, o que eu estou falando. Né? A parte do predicado entra o verbo. Então, vocês vão escrever nessa frase qual é o verbo, qual é o predicado de cada uma delas, qual o predicado de cada uma das frases, que tipo de sintagma constitui o sujeito. Né? Esse sintagma, nós sabemos que existem, nós vimos sintagmas nominais e sintagmas verbais. Né? Sintagmas nominais não apresentam verbos e sintagmas verbais apresentam o verbo. No caso aqui, nós queremos saber ó, o predicado. Então, qual é o tipo de sintagma? Se é verbal ou se é nominal nessas frases. Se elas apresentam... Opa, aqui, ó, vai circular todas. Se elas apresentam verbo ou não. Se as frases apresentam verbo, é sintagma verbal. Se não, é sintagma nominal. Quais são os núcleos desses sintagmas? O núcleo, nós sabemos que é a palavrinha principal, né? Aquele que tem apresenta o sentido principal. E as duas frases têm sentido completos? Sim ou não? Na 39, vocês vão ler esse fragmento aqui. Ó, e vão escrever, né? Aqui tem uma perguntinha, ó. Identifique o predicado. Então, vocês vão ler a frase e vão identificar qual é o predicado, tá? Identificar o predicado desta oração. Qual é o predicado da frase ali, tá? Ó, o Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, protege criança. Então, vocês vão identificar qual é o predicado dessa frase, o que está sendo falado. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Se é verbal ou nominal. Na B, qual é o núcleo desse sintagma? Tá? Qual é a palavrinha principal ali? E se a frase fosse o Estatuto da Criança e Adolescente protege, tá? Ele teria um sentido completo? Aí vocês vão colocar ali sim ou não. E aqui os complementos verbais, as informações que vêm após o verbo, tá? Então, aqui vocês vão ler as duas frases, vai falar novamente sobre o núcleo, que é a palavra principal da frase. Se eu estou falando de sintagma verbal, estou falando lá da parte do predicado, onde tem o verbo, tá? E aqui, quais as palavras que compõem esse sintagma, quais as palavrinhas que você localizou anterior, você vai escrever aqui embaixo, tá bom? E na 41, o combate ao trabalho infantil defende a lei. Vocês vão ver o verbo depender aqui, ó. Ele é transitivo ou intransitivo? Se ele é transitivo, ele vai precisar de complemento. Se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, porque ele tem um sentido completo. Vocês vão justificar a resposta ali de vocês, tá? E na 42, vocês vão ler essa frase: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante a criança todos os seus direitos. Vocês vão identificar o complemento verbal, tá? Complemento verbal é a informação que vem depois do verbo. Então, identifica o verbo e qual a parte ali do complemento verbal, né? Informação que vem depois, tá? E há algum outro complemento nessa frase? Há um outro complemento verbal? Que informação vem ainda, né? Que apresenta ali, tá? E vocês vão ler a página 14 e a 14, que é um texto,
Na parte aqui, ó, vocês vão ler aqui, ó, verbos transitivos e intransitivos, né, que não acompanham tem o sentido completo, que não precisa, né, de complemento, tá? Eu não preciso de informação depois do verbo, o verbo apresenta o sentido completo. Aqui, verbos transitivos diretos, ó, são os verbos que apresentam, né, que precisam de complemento, porém são ligados diretamente, não precisa da preposição, tá? E aqui, indiretos, que os verbos precisam de complemento e tem a preposição, né? E aqui, verbos transitivos diretos e indiretos, que apresentam 2 complementos, tá? Que apresenta também a preposição. Então, aqui vocês têm que ler, que é importante, né? Essa atividade ali, essa leitura. Aí vocês vão ler o texto doce, estar com sabor amargo, e vão responder a número 43, tá? Até a 46. Ali fala sobre um pouquinho dos verbos, um pouquinho da interpretação do texto, tá bom? Então, a atividade de hoje para vocês, para segunda-feira, tá? Quem terminar pode mandar foto para a prof. Na página 15, aqui nesse QR Code, é um jogo, tá? Vocês podem acessar e jogar, tá bom? Certo, galerinha? Ô, prof, Oi. o Zoom mandou uma mensagenzinha que você queria me desmutar. Eu não mandei nada. Que estranho. Pois é. Não, a prof não mandou nada aí. Cancela tudo. Tá bom, galera? Então, a atividade de vocês é até a página 15, certo? Quem terminar pode mandar fotos para a professora, tá bom? Da atividade, que daí a prof corrige e já manda lá no seu particular, certo?